Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, que alegria estarmos hoje, dia 13 de janeiro de 2026, terça-feira, escutando a palavra da salvação, escutando o Evangelho de Jesus Cristo, que hoje nos é narrado pela comunidade de Marcos. Escutemos e peçamos a luz do Senhor para que possa entrar em nossa alma, em nosso coração e podermos assim pôr em prática tudo aquilo que o Senhor nos apresenta. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isso? Um ensinamento novo dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem." E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Meus irmãos e minhas irmãs, é palavra da salvação. O trecho do Evangelho que hoje escutamos nos narra um momento em que Jesus está na sinagoga, dia de sábado, e está junto aos seus discípulos. Vejamos que é uma continuidade do ministério público de Jesus, né? Jesus que é batizado, Jesus que chama os seus discípulos, mas Jesus que continua a sua prática de oração, a sua prática comunitária. E hoje acontece um milagre. Jesus, que é quem nos levanta, quem nos purifica, é também aquele que escuta, né, o grito de um homem possuído por um espírito mau. Mas é interessante porque nós vemos, né, como aqui esse espírito mau ele vai reconhecer a grandeza, o poder de Jesus, né? E o Espírito diz: "Tu és o Santo de Deus." E nós aqui compreendemos o poder de Jesus no céu, na terra e abaixo da terra também. Jesus que não se cansa de ensinar. Jesus com a autoridade do próprio Deus, né? Por isso é que surpreende a todos. E os que estavam presentes, eles vão reconhecer um novo ensinamento, né? Mas eles vão reconhecer a autoridade de Jesus. E a autoridade de Jesus tem uma autenticidade. É aquele que fala, mas que faz. Portanto, essa coerência, meus irmãos, minhas irmãs, é a admiração de todos, né? Jesus Cristo, que proclama a boa nova, né? Ele é a boa nova do reino de Deus, que lhe é apresentado agora a todos e nos é também apresentado a cada um de nós. Mas é Jesus também que realiza nova todas as coisas. Jesus que realiza bem todas as obras. Por isso, ele pode expulsar este espírito mau daquele homem, né?
Portanto, Jesus devolve a dignidade, devolve a paz àquele homem tão agitado, que com certeza vivia momentos de muitas dificuldades. Meus irmãos, minhas irmãs, nós hoje somos convidados para crer e testemunhar que Deus continua a fazer milagres em nossa vida. Jesus tem o poder, a Ele pertence toda a glória. Por isso, nós também nos alegramos com a presença de Jesus. Tantas pessoas que caminham preocupados, tristes, abatidos, porque não conhecem as maravilhas de Jesus, porque não conhecem o amor do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, a marca do nosso batismo permanece indelével em cada um de nós. Em outra ocasião, Jesus vai dizer a seus discípulos: não se preocupem, porque o mal não vai vir de fora, o mal pode vir de dentro. Portanto, não tenhamos medo aos pensamentos, às palavras que podem chegar até nós, muitas vezes com ânimos de destruição, de perseguição. Nós temos Jesus que caminha conosco, nós temos o Senhor dos Senhores que não nos abandona, Ele que nos levanta, nos ergue, Ele que nos dá a sua mão, Ele que continua a nos ensinar, é o Mestre que educa aos seus seguidores, aos seus discípulos. E assim nós somos também convidados para não somente escutar o Mestre, mas para pôr em prática tudo aquilo que ele nos ensina. Jesus vai ficar na frente daquele homem que precisava, com urgência, não continuar sendo possuído por aquele espírito mau. Hoje, peçamos ao Senhor que continue a nos abençoar, a nos permitir expulsar de nós aqueles espíritos maus que possam também nos atingir, muitas vezes nos conduzindo para o pecado, para tantas condutas que Deus não quer em nossa vida. Reconheçamos o Santo de Deus, reconheçamos a grandeza, o poder, a autoridade de Jesus, não somente em nossa vida, mas na vida de toda a comunidade. Ele que nos guia, Ele que nos conduz para a vida eterna. Meus irmãos e minhas irmãs, esta passagem nos demonstra também como é bom caminhar com Jesus. Ele que fala com autoridade, lembremos, é aquele que fala e age da mesma maneira. Vejam que os que estavam admirados na sinagoga, eles fizeram uma comparação. Jesus fala, ensina com autoridade, não como os mestres da lei. Em outra ocasião, com certeza, nós vamos poder aprofundar um pouco mais quais eram as condutas, dos mestres da lei. Mas isto já nos diz, faziam todo com autoridade, mas totalmente falsa. Aquele que está em função dos outros, aquele que tem responsabilidade com os outros, é para cuidar, proteger, não é? E fazer também a partir do exemplo que se vive. Os mestres da lei, nós sabemos que colocavam fardos pesados nos outros, que eles não eram capazes de suportar, exigiam dos outros aquilo que eles mesmos não eram capazes de fazer. Portanto, nós agora compreendemos como estava sendo, o pensamento daqueles que olhavam para Jesus e enxergavam verdadeiramente o Deus da vida, da salvação.
homem próximo, homem humano, né? Justo. E isso também é o que nós devemos anunciar. Assim como Jesus percorria, né, as cidades, os povoados, a região da Galileia, como nos narra aqui o Evangelho, onde toda a sua fama ia se espalhando, mas a fama do bom pastor, a fama do Deus que caminha com seu povo e não abandona diante das dificuldades, diante das tempestades, o Deus da vida, sempre colocando o seu coração e a sua mão para caminhar com seu povo. Fiquemos nessa alegria de pertencer a Deus e de caminhar com Ele todos os dias de nossa vida. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.